Eu saúdo a todos os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus de Abraão, Isaque e Jacó abençoe todos nós com saúde, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu quero ler aqui no livro de Gênesis, do capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 24, e também ler no Evangelho de João, no Evangelho de São João, do capítulo 5 e versículo 39, que diz assim: examinai a Escritura, porque vós cuidai ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Nós temos sempre estar examinando as Escrituras, porque é nela que nós encontramos a nossa salvação. Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida fiel, com toda referência e contexto. O versículo 1, o contexto da palavra: Noé e sua família entram na arca. O versículo 1: depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. E foi mesmo justo. Referência do versículo 1, livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 9. Essas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus, ele obedecia a palavra de Deus. Referência do versículo 1, livro de Salmo. Não tem essa referência não. Referência do versículo 1, Evangelho de São Mateus, capítulo 24, versículo 38. Contexto da palavra: o sermão e exortação. Versículo 38. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comia, bebia, casava e dava-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Versículo 39. E não perceberam até que veio o dilúvio, os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Vou ler mais uma vez o versículo 38 do capítulo 24 de São Mateus. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comia, bebia, casava e dava-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Versículo 39. E não perceberam até que veio o dilúvio, os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. A vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O versículo 2 do capítulo 7 de Gênesis: de todos os animais limpos tomará para ti 7, o macho e sua fêmea, mas dos animais que não são limpos, 2 machos e sua fêmea. Referência do versículo 2, livro de Gênesis, capítulo 7, versículo 8. Contexto da palavra: Noé e sua família entram na arca. Versículo 8. 2 animais limpos e 2 animais que não são limpos, e das aves e de todas répteis sobre a terra. O versículo 3 do capítulo
7 de Gênesis. Também das aves dos céus 7 e 7, macho e fêmea, para conservar vida a sua espécie sobre a face de toda a terra. Versículo 4. Porque, passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra, 40 dias e 40 noites, e dispararei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. Substância aqui é toda criatura. Referência do versículo 4, livro de Gênesis, capítulo 7, versículo 12. E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. O versículo 5 do capítulo 7 de Gênesis. E fez Noé conforme tudo que o Senhor lhe ordenaram. Referência do versículo 5, livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 22. Assim fez Noé conforme tudo que Deus ele mandou, assim o fez. O versículo 7 do capítulo 7 de Gênesis. Noé entrou na arca e com ele seus filhos, suas mulheres, as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio. Versículo 8. E dos animais limpos e dos animais que não são limpos, das aves de todo réptil sobre a terra. Versículo 9. Entraram de 2 em 2 para junto de Noé, na arca, macho e fêmea, como Deus ordenaram a Noé. Versículo 10. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. O versículo 11. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam toda a fonte do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram. Versículo 12. E houve chuva sobre a terra, 40 dias e 40 noites. Referência do versículo 12, livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 17. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve Enoque. E ele edificou uma cidade, chamou o nome da cidade pelo nome do seu filho Enoque. O versículo 13 do capítulo 7 de Gênesis. E no mesmo dia entraram na arca Noé e seus filhos, Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Referência do versículo 13. Livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 18. Mas contigo estabelecerei o meu pacto. Entrará na arca tu e teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. Referência do versículo 13. Livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se não viam, temeu para a salvação da sua família. Preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Vou ler mais uma vez o versículo 7 do capítulo 11 aos Hebreus. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se não viam, temeu para a salvação
da sua família. Preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. O versículo 14 do capítulo 7 de Gênesis. E ele todo animal conforme a sua espécie, todo gado conforme a sua espécie, todo réptil que se arrasta sobre a terra conforme a sua espécie, e toda ave conforme a sua espécie, e pássaro de toda a qualidade. Referência do versículo 14, de Gênesis, capítulo 7, versículo 2, versículo 3. Contexto da palavra: Noé e sua família entram na arca. Versículo 2: De todo animal limpo tomará para ti 7, macho e sua fêmea, mas dos animais que não são limpos, 2 machos e sua fêmea. Versículo 3: Também das aves do céu 7, macho e fêmea, para se conservar em vida, a semente sobre a face de toda a terra. O versículo 15 do capítulo 7 de Gênesis. E de toda a carne em que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para junto de Noé, na arca. Referência do versículo 15. Livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 20. Das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, de todo o réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti para conservar em vida. Versículo 16 do capítulo 7 de Gênesis. E os que entraram eram macho e fêmea, de toda a carne, como Deus ele tinha ordenado. E o Senhor fechou dentro. Referência do versículo 16, livro de Gênesis, capítulo 7, versículo 2, versículo 3. Contexto da palavra: Noé e sua família entram na arca, versículo 2. De todos os animais limpos tomará para ti 7, macho e sua fêmea, mas dos animais que não são limpos, 2, macho e sua fêmea. O versículo 17 do capítulo 7 de Gênesis. E durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas e levantaram a arca, e ela se levantou sobre a terra. Referência do versículo 17, livro de Gênesis, capítulo 7, versículo 4. Contexto da palavra: Noé e sua família entram na arca. Versículo 4. Porque passado ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. Desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. Substância aqui é toda criatura. O versículo 18 do capítulo 7 de Gênesis. E prevaleceram as águas e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas. Referência do versículo 18, livro de Salmo de número 104, verso 26. Ali passam os navios e os leviatã, que formaste para nele folgar.
O versículo 19 do capítulo 7 de Gênesis. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra. Todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. Referência do versículo 19. Livro de Salmo de número 104, verso 6. Contexto da palavra: a glória de Deus é manifestada na criação e na conservação de todas as coisas. Verso 6. Tu cobre com o abismo, como com um vestido, as águas estavam sobre os montes. Referência do versículo Referência do versículo 19. Livro do profeta Jeremias, capítulo 3, versículo 23. Certamente em vão se confia nos outeiros e na multidão das montanhas. Deverá no Senhor, o nosso Deus, está a salvação de Israel. O versículo 20 do capítulo 7 de Gênesis. 15 côvados acima prevaleceram as águas e os montes foram cobertos. O versículo 21. E inspirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado, de fera, de todo réptil que se arrasta sobre a terra, e todo homem. Referência do versículo 21, livro de Salmo, livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 4. Contexto da palavra: a corrupção geral do gênero humano. Versículo 4. Havia naquele dia gigante na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Os filhos de Deus, aqueles que faziam a vontade de Deus, faziam o que mandava. O versículo, referência do versículo 21. Evangelho de São Mateus, capítulo 24, versículo 38 e 39. Contexto da palavra: o sermão como exortação e vigilância. Versículo 38. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comia, bebia, casava, dava-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Versículo 39. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Vou ler mais uma vez o capítulo 24 do Evangelho de São Mateus, capítulo 38, versículo 39. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comia, bebia, casava, dava-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Cuidado com vocês que tomam aí suas cachaças, tomam suas cervejas, adultera, prostitua, divórcio, mata, rouba.
Cuidado, prepare enquanto você está com vida, antes da volta do Senhor Jesus, que Ele vai vir como um ladrão na hora que você não está esperando. O versículo 22 do capítulo 7 de Gênesis. Tudo que tinha fôlego de espírito de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca, morreu. Referência do versículo 22, livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Contexto da palavra, a formação do jardim do Éden. Versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fogo de vida, o homem foi alma vivente. O versículo 23 do capítulo 7 de Gênesis. Assim foi destruído todo ser vivente que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, foram extintos da terra. E ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. A palavra aqui extinta é no lugar dessa palavra, todos foi corrompido. Referência do versículo 23, livro de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 20. Os quais no outro tempo foram rebeldes quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pelas águas. Vou ler mais uma vez o capítulo 3 de 1 Pedro e do versículo 20. Os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. O versículo 24 do capítulo 7 de Gênesis, para terminar. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Referência do versículo 24. Livro de Gênesis, capítulo 8, versículo 3. Contexto da palavra. As águas do dilúvio diminuem. Versículo 3. E as águas tornaram de sobre a terra continuamente ao cabo de 150 dias. As águas minguaram. Versículo 4. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Arara. Vou ler mais uma vez. As águas tornaram de sobre a terra, continuamente ao cabo de 150 dias. As águas minguaram. Versículo 4. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Arara. Este foi o livro de Gênesis, capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 24. Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida fiel, com todas as referências e contexto. Que o Senhor Deus de Abraão, Isaque e Jacó abençoa todos nós com saúde, livrando nós de todos os mal e dando graça e força para que nós permanecemos na obediência da palavra dele, em nome do Senhor Jesus Cristo.
Fica todos com Deus.